Correção do exercício sobre versificação. Questão 1. Assinale a alternativa em que o primeiro verso é um decassílabo sáfico. Estudamos que decassílabo é o verso que contém 10 sílabas poéticas e que sáfico é uma classificação do verso decassílabo, que contém acentuação na quarta, oitava e 10ª sílabas. Existe também o decassílabo heróico, é uma outra classificação do verso decassílabo. Na letra A, temos fruto depois de ser semente humilde e flor. Bem, se a questão pede que você analise apenas o primeiro verso, no caso de fazer uma prova, você pode se preocupar apenas em analisar esse primeiro verso. Como é um exercício em que você está aprendendo, você pode aproveitar e fazer tudo. Mas aqui neste caso, a separação dessas sílabas poéticas se dá da seguinte maneira: fruto depois de ser semente. Aqui, como na letra H, na língua portuguesa, essa letra não tem um fonema na pronúncia, não se considera o som da letra, então a gente tem que juntar como se só existisse a vogal U, junta o E com o U. Humilde e flor. Humilde e flor, nós não pronunciamos os dois S, mas como se eles fossem, como se eles tivessem apenas o som de I, da mesma maneira como a gente fala. Humilde flor. Então, por isso que o D e o E permanecem juntos na contagem das sílabas poéticas. Como a contagem é feita até a última sílaba tônica do verso, a palavra flor é um monossílabo tônico, que neste caso se conta 12 sílabas poéticas para esta letra A. Então, como a questão pede 10 sílabas poéticas, esta não é a resposta. Letra B. A dor de quem recorda os tempos idos. Aqui, recorda-os, esse dá e essa sílaba os vai ficar junto, tá? E pensando na acentuação das sílabas, nós temos quem, tem e como sendo as sílabas mais fortes. Terminamos de contar na letra I da palavra idos, por ser uma paroxítona. E é a sílaba tônica, a sílaba mais forte desse verso, somando um total de 10 sílabas poéticas. Se você verificar, no segundo verso, fere como um punhal envenenado, também é um decassílabo, tá? E aí segue com as questões C e D, que tem 11 e 10 sílabas também. Só que na letra D não temos um decassílabo sáfico, ok? Cuja acentuação se dá na quarta, oitava e 10ª sílabas. Por isso não é a resposta correta. Então, letra B é a resposta da questão número 1. 2. Assinale a alternativa que contém verso alexandrino. Você aprendeu que o verso alexandrino também pode ser chamado de dodecassílabo e que ele contém 12 sílabas poéticas. Na letra A, sabíamos que durava gloriosaim. Então, eu vou juntar porque quando uma palavra termina com vogal e a palavra seguinte também começa com vogal e na oralidade a pronúncia dessas letras são reunidas, né, ao falar, então eu mantenho elas juntas para fazer a contagem das sílabas poéticas. Então vai ficar zaeim, tacta, a. Outro encontro de vogais aí. Lua é uma palavra paroxítona, portanto, se eu termino de contar na última sílaba tônica, esta letra A, este verso contém 13. Na letra B, nós temos 9, porque eu junto quero a de alegria, D1, e aí vai somar um total de 9. Na letra C, eu vou juntar no tudo era o do e o e, porque tem vogais,
né? E aí vai somar um total de 11 sílabas poéticas. Na letra D, eu vou juntar meu ó e de novo, depois da vírgula, meu ó de ódio, e vai somar um total de 8 sílabas poéticas. Portanto, nenhuma dessas letras, A, B, C ou D, contém a resposta com 12 sílabas poéticas. Por isso, você deve marcar letra E, nenhuma das respostas. Na questão 3, canção amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça. Todas as mães se reconheçam e que fale com 2 olhos. Caminho por uma rua que passa em muitos países. Se não me veem, eu vejo e saúdo velhos amigos. Eu distribuo um segredo, como quem ama ou sorri. 2 carinhos se procuram. Minha vida, nossa vida, formam um só diamante. Aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Poema do querido Carlos Drummond de Andrade. Observando a métrica do texto proposto, conclui-se que predominam versos. Então, temos que fazer aí o cálculo para saber o número de sílabas poéticas. Então, vamos analisar os primeiros versos para que você verifique. Eu preparo juntou, né, a vogal da última sílaba com a vogal da próxima palavra. Canção. São é acentuada, é uma sílaba tônica, então vou terminar de contar nessa sílaba são. 7 sílabas poéticas. Em que minha mãe se reconheça. O nhê é a sílaba tônica, então aqui somou um total de 9 sílabas poéticas. Das as junta, mães se reconheçam. É uma paroxítona, então eu vou terminar de fazer a contagem na sílaba nhê, somando um total de 7 sílabas poéticas. E que fale com 2 olhos, outra paroxítona, tá? Quando você tem 7 sílabas poéticas, você tem um heptassílabo. Então, qual é a resposta certa? Letra D, heptassílabos, porque nós temos a predominância de mais versos com 7 sílabas poéticas. Claro que você deve ter feito a análise do texto todo, deve ter feito o cálculo e verificado que no texto todo, em todos os versos, predominam mais versos com 7 sílabas poéticas. Questão 4. Na questão 4, nós temos um poema que já fizemos a análise dele em outras ocasiões, então vocês devem lembrar, né, que eu já fiz o cálculo das sílabas poéticas para vocês. E aqui nós temos assim, de tudo ao meu amor serei atento, juntou o do ao, né? Tu, dau, por isso que junta, porque faz um som só. Antes de contar o z, li, o lo, e, juntou e ficou com som de li. Antes de contar o z, li, sempre. Sempre, os 2 s ficaram com som de i. Que mesmem, não ficou mesmoem, ficou mesmem, né? E no quarto verso, dele se encante, sem, a gente juntou, né, o C e o em, então contou como uma sílaba poética apenas. Verificamos também que as palavras do final de cada verso, todas são paroxítonas, atento, tanto, canto, pensamento. O que é paroxítona? Aquela palavra que tem a penúltima sílaba como tônica, como sendo a mais forte. Então, toda vez que você faz a contagem das sílabas poéticas, quando você faz a escansão, você conta até a última sílaba mais forte. E aqui nós temos um sistema de rimas que atento rima com pensamento, tanto rima com encanto, e que a gente nomeia com as letras A, B, B, A. Esse sistema de rimas é chamado de rimas intercaladas. Sendo a primeira estrofe de um soneto, o texto acima é obrigatoriamente de 4 versos? Veja bem, o soneto ele tem uma métrica fixa, né? É um sistema fixo de rimas. Então, é obrigatório que ele seja de 4 versos.
ele deve ter 2 quartetos, 2 tercetos, somando um total de 4 versos. Então, essa resposta está certa. Ele pode ser de 3 ou 4 versos? Não. Ele tem um esquema rígido, fixo. Ele poderia ter sido escrito em intuir liberdade quanto ao número de versos? Também não. Necessita de outra estrofe de 4 versos para terminar a poesia? Não. Necessita de outras estrofes de 3 versos para terminar a poesia? Não. Ele tem que ser sempre 2 quartetos e 2 tercetos. Só isso. 5. Na questão 5, pergunta se no texto acima o primeiro verso é esdrúxulo. Bem, o que é esdrúxulo? É quando se rimam as proparoxítonas. Então, a gente tem realmente aqui paroxítonas e não proparoxítonas. As proparoxítonas ocorrem quando você tem palavras em que a antepenúltima sílaba é a mais forte. Nesse caso aqui, atento, tanto, encanto e pensamento são paroxítonas, porque tem a penúltima sílaba mais forte. O segundo verso é branco. Branco significa que não possui rima. Não, porque aqui a gente tem rimas. Terceiro verso é livre, ou seja, não obedece à exigência métrica? Também não, porque faz parte de um soneto, né? O Soneto da Felicidade, de Vinícius de Moraes. O terceiro verso é agudo, ou seja, rima-se as oxítonas ou monossílabos tônicos. Não temos rimas de oxítonas aqui, mas como eu já falei, de paroxítonas. Então, na letra E temos a resposta certa. O quarto verso é grave. O que é grave? É quando rimam-se as paroxítonas, ok? Questão 6. Na estrofe acima há 4 versos alexandrinos ou dodecassílabo, né? Que é quando você verifica que são 12 sílabas poéticas, e graves, quando rimam-se as paroxítonas e também podem ser chamadas de femininas? Não, né, gente? Porque, como verificamos, cada verso desse tem 10 sílabas poéticas apenas. Então, não são versos alexandrinos, são decassílabos, ok? Letra B, 4 versos alexandrinos agudos, ou seja, em que se rimam as oxítonas ou monossílabos tônicos. Não, tá? Então, os agudos também podem ser chamados de rimas masculinas, mas não é o caso aqui, tá? Letra C, 4 versos alexandrinos trimétricos, quando a quarta, oitava e 12ª sílabas do verso são tônicas. Também não. Então, vejam que na letra A, B ou C, que perguntou sobre versos alexandrinos, todas estão incorretas porque esses versos são decassílabos. Eles contêm 10 sílabas poéticas. A única coisa que tem correta aqui é o fato de dizer que se rimam as paroxítonas, tá certo? Letra D, 4 versos de 11 ou 13 sílabas, nem pensar. E letra E, temos versos decassílabos, que são aqueles que contêm 10 sílabas poéticas. 7. Faça a escansão dos versos e diga a classificação dos mesmos. Letra A. Estou deitado sobre minha mala. Para fazer a escansão do verso, devemos contar até a última sílaba tônica, que neste caso está na palavra mala. A palavra mala é uma paroxítona, somando assim um total de 10 sílabas poéticas, o que chamamos de decassílabo. Letra B. Há quem há de exprimir alma imponente escrava. Aqui estão grifadas as sílabas que contêm vogais, tanto no final quanto no início da palavra seguinte. Perceba que você deve reunir todas as vogais que estiverem próximas de uma palavra, entre uma palavra e outra. Na letra B, temos 12 sílabas poéticas, o que chamamos de dodecassílabo ou verso alexandrino. Letra C. A nuvem guarda-o. Aqui no final da
palavra guarda. Nós temos uma sílaba que termina com vogal e a próxima letra é um artigo, que também é uma vogal, então deve ficar junto. Pranto. Pranto é uma paroxítona, então a contagem é feita até a penúltima sílaba deste verso. Temos aí, então, um hexassílabo por haver 6 sílabas poéticas. Letra D. Tu choraste. Vamos unir, porque temos vogais. Presença da morte. Morte é uma paroxítona, então a contagem deve ocorrer até a penúltima sílaba desta palavra. Temos aí um eneassílabo ou jâmbico que contém 9 sílabas poéticas. Letra E. Vagueio campos noturnos. Na palavra vagueio, neste verbo, vamos fazer a separação assim como ela ocorre gramaticalmente, né? Vagueio. Campos noturnos. Paroxítona também, por isso a gente termina de contar na sílaba tur. É um heptassílabo com 7 sílabas poéticas. Letra F. Não sei quem seja o autor. O que acontece aqui, onde você vê grifado de rosa? Você vai fazer a contagem da sílaba poética, unindo seja o, e depois vai separar da sílaba ao da palavra tor, porque o fecha a boca. Na letra A, você abre para falar. G. E a boca uniu E e A por serem vogais. É também temos vogais aí, permanecem unidas. Pedaço de qualquer tecido vermelho. Paroxítona também, por isso eu termino de contar até o me. Então, fazendo a contagem, temos mais de 12 sílabas poéticas, por isso chamamos de verso bárbaro. Letra H. Quero a alegria de um barco voltando. Temos um decassílabo, 10 sílabas poéticas. E antes e com tal zelo, e sempre e tanto. Aquele verso de Vinícius de Moraes que você já estudou várias vezes e você já sabe que é um decassílabo por conter 10 sílabas poéticas, unindo as vogais, é claro, né? Pensando sempre nisso, como você pode ver aí que está destacado. J. Brilhava-o, reuniu as vogais, sol, quem te ama, hexassílabo por conter 6 sílabas poéticas. E letra K, de Chico Buarque aí, amou daquela vez como se fosse a última. Fosse a, o C e o A vão ficar juntos, mas quando você abre a boca para falar o A e em seguida você fecha para pronunciar a letra U, você tem que fazer a separação aí. Fosse a, separa de última, que é uma palavra proparoxítona e por isso tem a acentuação, como todas as proparoxítonas, e funciona neste caso como sendo a última sílaba tônica do verso. Então a contagem termina por aí e por isso chamamos este verso que contém 12 sílabas poéticas de esdrúxulo, ou esdrúxula, né? Eu espero que vocês tenham acertado a maior parte das questões, que vocês estejam começando a aprender a fazer essa contagem das sílabas poéticas e siga em frente, continue a nadar.